Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui com vocês no programa Aqui Seu Direito, no formato podcast JJ. E a gente vem trazendo informações importantes para você aplicar na sua vida, no seu dia a dia, porque o programa Aqui Seu Direito diz que você tem o direito de saber sobre questões de saúde, questões de psicologia, questões de construção civil, questões jurídicas, uma série de situações, várias áreas de abrangência para que você fique informado e você possa ter uma vida mais tranquila. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa entrevista com o engenheiro civil Ed Carlos Barcelos. No primeiro episódio, no parte 1, nós falamos sobre estabelecimentos comerciais. E hoje nós vamos falar sobre residências, que é importantíssimo para você que quer construir sua residência do zero, que quer fazer uma reforma, que quer reformar um apartamento, que quer reformar uma casa antiga, ou mesmo quer pegar o terreno sem nada e começar sua construção. E hoje nós vamos recebê-lo aqui mais uma vez. Olá, doutor Ed Carlos Barcelos, que prazer tê-lo aqui. Olá, doutor Charone, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. A todos os ouvintes, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E é uma honra estar aqui com todos vocês. Como eu disse na outra vez passada, passar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Porque eu torno a falar, doutor, conhecimento não é para se guardar, é para se praticar, é para se passar, é para multiplicar para as demais pessoas. Isso assim, o bom profissional tem que fazer, passar o conhecimento que ele tem. Tá? Isso. É uma honra estar aqui com vocês para passar esse pouquinho de conhecimento que a gente tem. Vou falar um pouquinho aqui do Ed Carlos. Ed Carlos é engenheiro civil, vou ler aqui porque é muita coisa. Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, pós-graduado em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico e perito em imóveis. Então, hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas no que diz respeito à construção de uma casa, de uma residência, da sua casa, quem sabe. Vamos orar por isso. Vamos lá, meu amigo Ed Carlos Barcelos. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso parte 2 aqui do nosso podcast JJ. E a primeira pergunta, eu quero construir a minha casa. Como escolher o local? Vou escolher um terreno na rua? Na cidade? Ou vou comprar no loteamento? Qual a melhor opção hoje, na sua opinião? Muito bem, uma pergunta bastante pertinente, muito importante, tá? Quando vem um desejo da pessoa ter um imóvel, que isso é um sonho de todo brasileiro, né, de todo trabalhador, é ter o seu imóvel próprio, sair do aluguel e assim por diante, construir o seu sonho para abrigar a sua família, né? O que acontece? Muitas das pessoas, doutor, têm feito isso de forma sem esclarecimento, não vou dizer de forma errada, mas de forma sem a técnica, porque até para você adquirir um imóvel, tem que haver uma consultoria técnica. E poucas pessoas sabem disso. Ele põe no sonho de comprar o seu imóvel, de comprar o seu terreno. Vou comprar meu terreninho. Mas ele não consulta um profissional. E aí vem um vendedor, tem muitos corretores que não são corretores, são pseudos, não são profissionais. Então ele tem que procurar um profissional qualificado, corretor qualificado, ou um engenheiro, um arquiteto, um técnico. Por quê? Para ajudá-lo na escolha do terreno. Esses dias um rapaz me procurou e falou: ô engenheiro, eu comprei um terreno, o senhor pode dar um pulinho para me auxiliar no projeto? E eu fui lá ver o terreno dele. Cheguei lá, rapaz, o terreno dele é um poste. O que é um poste? Nós chamamos poste. É um paredão, um talude, que dá para ele construir? Dá, mas o que ele vai gastar para construir ali é outro valor do terreno. Quer dizer, ele adquiriu um terreno errado. Outros compram um abismo, né? E aí, para construir naquele abismo, também vai ter uma dificuldade muito grande. Ele vai ficar frustrado com o sonho dele. Né? Exatamente. Então, é necessário, quando ele vai comprar um imóvel, o dinheirinho dele suado, ele tem que consultar um profissional técnico da área para auxiliá-lo. Olha só que legal. E o que é importante também, doutor, é você também consultar um advogado, né? Exatamente. Para que ele possa fazer uma análise na documentação do imóvel que você está adquirindo. Não quer dizer que ele, vou comprar no loteamento, que esteja tudo ok, certo? Exatamente. Precisa de uma análise de um profissional, de um advogado, para que ele possa verificar toda a documentação, saber se aquele imóvel ele está liberado, ou se existe algum ônus, existe alguma hipoteca, ou então se existe algum gravame sobre ele, uma penhora, alguma coisa assim, para você colocar o seu dinheirinho suado ali, né? Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa compra e depois vai ver que tem um problema. Inclusive, aconteceu já de um cliente meu comprar o imóvel, e na verdade aquele imóvel estava em litígio numa ação de divórcio.
entre o casal. Então é importante também consultar o jurídico, concorda comigo? Concordo, doutor. Já peguei peguei um caso assim, logo no começo da minha formação. A gente pegou a matrícula, né? O que é matrícula? Matrícula é um documento, é o registro do documento. São 3 tipos de documentos para o ouvinte entender. Ele tem um contrato de compra e venda, depois aquele contrato se torna numa escritura, que é um documento registrado em cartório, e depois aquela escritura, que depois de ser lavrada, se torna uma matrícula. O que é matrícula? É o documento final do imóvel. Ali vai dizer todo o histórico do proprietário e do antigo proprietário. É ali que vai dizer, isso que o senhor acabou de falar, se tem algum entrame, se tem algum embargo, alguma coisa que impede dele até mesmo ser o proprietário. Quer dizer, a pessoa pensa que é proprietário e ali está proibido aquela venda, porque tem um documento ali, judicialmente, que vem a travar. Por isso que é importante também a consulta jurídica. E isso dá até aquela questão também que a pessoa às vezes não tem a propriedade, né? Tem somente a posse, né? Exatamente. Não tem documentação, aí quer vender a posse. Aí a pessoa que vai comprar tem que saber se quer correr o risco de comprar uma posse ou se quer comprar o domínio, que nada mais é do que posse mais propriedade. Exatamente. Então tem que ter toda essa consultoria inicial, né? Na hora de adquirir o seu imóvel com o seu dinheirinho suado ali para realizar o sonho da casa própria, né? Não é verdade, meu amigo? Exatamente. E eu pergunto para você, a escolha do local, como é que funciona isso, essa questão dentro do plano diretor? Quero que você explique para o nosso pessoal aqui, nossos ouvintes, o que é o plano diretor também, que muitos não sabem o que é. Então, como é que funciona essa questão da construção dentro do plano? Depois que ele escolheu o imóvel dele, o terreno dele, dentro da normalidade, vamos dizer que ele já comprou um terreno num loteamento aberto, ou num loteamento até mesmo fechado, ou comprou também já de terceiros, que pode acontecer. Se comprar de terceiro, não vai comprar numa loteadora, mas vai comprar de terceiros. E aquele documento já passou pelo crivo jurídico, ele está desembaraçado para uma possível construção, aí sim o profissional técnico, ou um técnico de edificações, ou um arquiteto, ou um engenheiro civil, vai auxiliá-lo o que ele pode construir naquele terreno. Vale lembrar, doutor, que o nosso país, né, como que funciona? Nós nem todos, entre aspas, somos dono. Nós somos donos, somos posseiro, somos dominadores, mas quem rege não somos nós. Existem os órgãos públicos que vai reger a lei. E em Jundiaí já temos o chamado plano diretor, que antigamente era código de obras. Muitas cidades não têm ainda o plano diretor, porque não é fácil fazer um plano diretor. Envolve muito trabalho, muito gasto, muito estudo. Então tem muitas cidades que não têm plano diretor, tem código de obra, que também não deixa de ser uma lei, é uma regra a ser seguida. O que reza isso, doutor? Ele reza a forma da pessoa construir, para não construir demasiadamente, de forma errada. Entendi. E ficar aquela vila assim, sem a sua densidade demográfica de acordo. Então, para o ouvinte entender, o plano diretor são regras ali. Exatamente. De zoneamento, de construção, que a pessoa deve seguir, cuja a aplicação dessas regras é responsabilidade do poder público, ok? Exatamente. Foram regras que foram feitas, foram estudos, que foi até a Câmara Municipal, foi aprovada pelos nossos vereadores, e assim o prefeito homologa e tem que ser seguida aquela regra. É como uma regra de trânsito, tem que ser seguida. Entendi. Então você já entendeu o que é o plano diretor, isso é importante, porque ele vai falar muito sobre isso agora, de acordo com o que eu for perguntando. Vamos lá, meu amigo. Então, para construir dentro desse plano diretor. Muito bem. Primeiro passo, após ele contratar um profissional, o profissional vai pedir para ele 2 documentos importantes. A matrícula atualizada do imóvel. Por que atualizada, doutor? Porque, volta de novo naquilo que o senhor falou, porque uma matrícula atualizada, ela vai dizer se realmente tem algum problema judicial, se houve um divórcio, se tem algum problema trabalhista, foi empenhorado aquele imóvel por algum litígio qualquer, uma execução, que pode acontecer. Claro, pode. E às vezes o próprio proprietário, doutor, não sabe. Não sabe. Porque às vezes ele tem um sócio, às vezes ele tem um filho, às vezes ele tem vários imóveis e alguém cometeu alguma infração, ele não ficou sabendo e alguém descobriu que aquele imóvel é daquela pessoa, foi levado essa problemática para o judiciário e foi travado. Lá uma hipoteca, uma penhora, Exatamente. Alguma coisa assim, a pessoa descobre naquele momento. Ele não foi achado pelo oficial para ser citado, mas aquele documento... Lavrou a penhora. Exatamente. Por isso que a prefeitura pede
a matrícula atualizada. Entendi. Cada 30 dias se atualiza uma matrícula. Para você saber atualizadamente como é que está a situação daquele imóvel naquele momento, né? Feito isso, ele também tem que ter IPTU. Ele vai ter, porque nós estamos falando em loteamento correto, em lotes que está dentro da norma, com documento. Gente, aproveitando uma deixa, não construa em loteamento irregular. Não construa. Quer perder o seu dinheiro? É construir. Gente, quer perder o seu dinheiro? Quer ter problema? Constrói em loteamento irregular. É proibido. Não faça isso. Por isso que o profissional que você contratar, ele vai te orientar para isso. Porque é dor de cabeça pro resto da vida. É isso mesmo. Então tem que ter todas essas cautelas aí. Exatamente. Porque você vai fazer um investimento, talvez um investimento da vida da pessoa. E aí investir errado pode dar ruim, né? Vai adquirir um imóvel, pergunta para a pessoa, tem documento? Tem matrícula? Tem escritura? Tem IPTU? O que é IPTU? IPTU é isso aqui, gente. Isso aqui é um IPTU. O IPTU ele vai dizer, doutor, o zoneamento daquele imóvel. Na verdade, o IPTU, são as características do imóvel que vão estar ali nele, né? Exatamente. Inclusive valor venal, que para quem não sabe o que é valor venal é o valor que a prefeitura estabelece para aquele imóvel, tá? Que vem no IPTU também. Aí vem zoneamento, vem uma série de informações aí, né? Que a pessoa acaba recebendo sobre o imóvel que ela quer adquirir. Então a pessoa quando vai adquirir tem que pedir o IPTU, né? Se a pessoa não tem, corre. Não tem documento, corre. Foca o seu sonho para outro imóvel, muda de imóvel, porque é complicado. A pessoa quer vender, ele quer ter uma situação financeira, ele quer vender o imóvel dele. Mas se o imóvel dele não tiver documento, é igual o carro. Compra um carro sem documento, compra um carro com dívida, você tem problema. Assim é o documento do imóvel, tem que estar organizadinho. Poxa, que legal, que bom. É uma boa dica para o pessoal que está querendo agora adquirir, né? Agora a gente falou de loteamento. E a casa de rua, meu amigo? Vamos lá. Toda casa, todo imóvel, existe seu IPTU. Tá? Todo imóvel urbano, existe o IPTU. Por que eu falo urbano? Porque tem os imóveis rurais. Sim. Aí não é IPTU, aí é INCRA. Então nós vamos falar de imóveis urbano. Existe urbano com... Parece que é rural, mas é urbano, porque ele tá numa considerado chácara, urbano, né? É considerado urbano. Então ele também tem IPTU. O IPTU, ele vai dizer o zoneamento. Ali no IPTU, tem aqui, ó, para vocês dar uma olhada, a parte de zoneamento. O que é o zoneamento? É o princípio da regra da construção civil, tá? Então ele tem aqui escrito zoneamento, vocês vão olhar no seu IPTU, isso aqui é a capa do IPTU interna, onde vai falar a vida do imóvel. É a primeira página do IPTU, né? Não é a capa do carnê. É aquela capa azul, não. É a primeira folha, quando você abre o carnê, é a primeira folha. Exatamente. Só que o munícipe não sabe o que é isso. Ele vai olhar lá e falar, olha, zoneamento, zona de conservação ambiental. Para ele não quer dizer nada. ZQB, zona de qualificação de bairro, para ele também não quer dizer nada. Aí o profissional que ele contratar, um profissional qualificado, vale lembrar, profissional qualificado, para ele não ser enganado, doutor. Entendi. Ele vai dizer, ele vai pesquisar aquele imóvel, vai ver a qualificação daquele zoneamento, e aí sim, cada tipo de zoneamento tem a forma de poder construir, tem as regras, os afastamentos, a altura do imóvel, olha só, né? O afastamento frontal, afastamento lateral, afastamento de se fundo, pode subir. E quanto que pode subir, se pode ter sobrado, se não pode ser sobrado, se pode ser até 3 andares, 4 andares ou mais ou menos. É esse zoneamento que vai rezar aquela informação. Entendi. Então é aí que o profissional entra e dá toda a orientação, a consultoria, para que a pessoa possa saber como construir, onde construir. E as casas de rua que a gente estava falando são aquelas que com certeza já devem ter o IPTU. Certamente. É verdade? Certamente. A pessoa compra uma casa daquela, eu comprei uma casa na Rua Anchieta, comprei na Rua Anchieta aqui em Jundiaí uma casa e não me agrado da casa, quero demolir essa casa e quero subir uma casa nova. Como é que é feito isso? Ele pode. Também ele vai consultar o IPTU, o profissional vai ver que zoneamento que é aquela rua, tá? Que tem ruas com zonamentos diferentes. Aí que está aquela questão, doutor. É comum a pessoa falar, puxa vida, a minha irmã construiu no bairro tal desse jeito, agora eu quero construir no meu, igual ela construiu, não pode, porque cada lugar tem o seu zonamento. Olha só. Cada lugar tem seu RG, entendeu? Entendi. E tem que... O que pode e o que não pode. Exatamente. Né? Aí o profissional entra lá e dá. Perfeitamente. Então, ele vai ser acompanhado por um profissional para fazer essa demolição tem que ser registrada, tem que ser projetada ela, tem que ser protocolada na prefeitura, a prefeitura tem que dar o alvará para demolir, não faça demolição ao ermo,
tudo que for fazer no seu imóvel, procura um profissional, porque cada coisa é uma coisa e é uma peculiaridade. Então, depois que saiu a demolição, saiu o alvará, aí ele vai poder demolir, com todas as seguranças que a norma pede. Entendi. Depois, o profissional vai dizer o que ele pode construir. Vale lembrar também, doutor, que a casa ela foi construída numa lei antiga lá de trás. E se ele demolir demasiadamente, ele vai perder alguns direitos. Porque lá atrás não existia um plano diretor, não tinha aquele afastamento que tem hoje, aquelas exigências que tem hoje. Então, se ele demolir tudo totalmente, ele vai estar depois para construir uma nova, ele vai estar na lei nova, vai ter que seguir a lei nova. Então, ele não vai demolir uma casa antiga e construir igual a casa antiga. Ele vai ter que acompanhar a peculiaridade daquele local. Por isso que o profissional vai orientar ele nessa forma também. Já entendi. Aí na hora que ele vai, beleza, demoliu, teve a ordem de demolição, ele seguiu as regras, demoliu e ele quer começar o imóvel novo. Ali naquele terreno numa rua, na Rua Anchieta, deu exemplo. E aí, o que ele precisa aí, nesse caso? Exatamente, ele tem que ter o projeto aprovado. Uma planta aprovada, depois dessa planta aprovada vai sair o alvará de construção. Tudo na prefeitura. Exatamente. Não confunda alvará de comércio com alvará de construção. Alvará de construção é o que vai dar a licença para ele construir. Tá? É o alvará de construção. Existe alvará de funcionamento para comércio e existe alvará de construção que a prefeitura ela emite após a aprovação do projeto. Então tem que fazer todo aquele procedimento de dar entrada no projeto na prefeitura, esperar a aprovação, esperar a aprovação e tal. Aí tem uma série de documentos que tem que ser. Essa entrada dessa documentação, esse protocolo na prefeitura, o próprio adquirente do imóvel pode fazer ou tem que ser através de um engenheiro? Através de um profissional qualificado, credenciado e também com a sua licença de profissional na prefeitura. O profissional ele tem que estar cadastrado na prefeitura, o seu ISS em dia, e aí ele vai estar apto para poder atender o cliente, porque ele tem que fazer algumas assinaturas, tem que recolher documentos, né, do seu conselho, ou CAL, ou técnico, ou CREA, e acompanhar aquela situação. Entendi. Conclusão, o proprietário ele não consegue construir, não consegue ter documentos sem um profissional qualificado. Olha só que interessante. Então, e em média de quanto ele gasta para fazer o projeto, para dar entrada, para esse profissional fazer todo esse procedimento para que ele possa construir? Em média de quanto é a despesa disso aí? A despesa é bem peculiar, doutor. É até complicado falar em valores, porque cada casa é um caso. Tem que ver tamanho do projeto, que tipo de projeto que ele vai fazer, né? O tipo de atendimento que aquele profissional vai dar para ele, porque o projeto ele é uma série de... Um imóvel ele requer uma série de projetos. Então, existem projetos simplificados, existe projeto arquitetônico, projeto estrutural... Não, eu digo assim, doutor, uma casa de 120 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, tal, uma garagem e tudo mais. Aproximadamente, padrão. Ele vai gastar quanto, mais ou menos? Tem uma ideia? Em termos de documentação? Nisso? Em termos de... para dar entrada no projeto da prefeitura. Ele vai gastar, para ele ter esse alvará, ele vai... Uma casa mais ou menos 100 metros quadrados, ele pode pensar aí de 3 a 4 mil reais para ele ter toda a documentação em dia. Isso já incluindo os honorários do profissional e as taxas também? Conforme o tipo de projeto que ele vai pedir. Porque, como eu te falei, são vários projetos. Mas se é projeto simplificado, vamos falar projeto simplificado, que é o que a prefeitura aprova. Projeto simplificado e alvará. Ele vai estar em torno disso. Agora, para ele executar depois, ele vai precisar de mais apoios, de mais projetos. Aí são outros gastos. Mas para ele já ter a documentação e o alvará, para ele falar para o pedreiro, faça a minha casa, ele tem esse gasto aí em média, de 3 a 4 mil. Entendi. Tá? Então vamos lá. E da entrada nesse projeto que é o simplificado na prefeitura, a prefeitura aprova, dá ok, aí ela emite um alvará de construção. Exatamente. Ok? Exatamente. Com esse alvará de construção, ele quer o adquirente do imóvel, a pessoa que comprou, quer começar a construção. Exatamente. Aí ele tem que ter o projeto arquitetônico, né? Exatamente. Aí ele vai procurar o profissional dele e vai falar, agora eu quero construir. Qual o próximo passo? Aí o profissional vai também falar para ele, agora você precisa disso, que não envolve mais prefeitura, agora é comigo. Aí ele vai ter essa orientação técnica. Na verdade, ele vai começar a executar a partir de uma orientação técnica. Exatamente. Né? Para não fazer errado, porque se faz errado, sai mais caro o molho que o peixe. Entendi. Aí tem também que ver... Aí o profissional já vai dizer para ele a respeito de recuo, como é que a gente chama? Distância das laterais, né? Esses recuos, doutor, já é falado já antes de protocolar na prefeitura. Porque como eu te falei, cada rua, cada bairro tem a sua peculiaridade.
Então, hoje, todas as obras têm que ter um determinado recuo, no mínimo de 3 metros a 4. Entendi. Vai depender do zoneamento. Por exemplo, vamos falar em ZQB. Para você que tem no seu IPTU ZQB, Zona de Qualificação de Bairro. Essa Zona de Qualificação de Bairro é a mais branda que tem no nosso plano diretor. Feliz você que está num bairro de ZQB. Porque Por que é isso? mais liberado. Zona de Qualificação de Bairro. Que ela vai pedir menos afastamento nas laterais, conforme a altura do imóvel, da construção dele, não precisa de afastamento, pode ser de parede a parede nas divisas. Olha só. Até 7 metros de altura, o ZQB ele pode encostar as divisas. Entendi. E pode encostar, utilizar todo... Exatamente. E pode encostar todas o fundo. as dimensões do imóvel. Perfeitamente. Tá. Perfeitamente. Então, o ZQB, no meu entender, é um zoneamento mais brando para quem está no ZQB. Agora, quem está em outras zonas, tem a zona de ambiental, As regras zonas, são maiores. as regras são maiores, porque a problemática daquele bairro são maiores também. Ah, entendi. Mas isso a gente está falando de uma construção na rua, uma construção de uma rua, eu dei até o exemplo da Rua Anchieta ali, para a gente ter uma referência. Mas quem vai construir dentro do loteamento? Tem que ter essas distâncias? Também. Tem que ter 3 metros? Todo tal. lugar existe a mesmo? regra. Dentro do condomínio? Existe. Todo lugar. O condomínio, ele ainda tem uma regra a mais, doutor, porque o condomínio, ele tem a regra do municipal, tá? E ele tem a regra também do condomínio. O condomínio também tem uma regra interna. Que ela anda junto com as regras da prefeitura. Entendi. Entendeu? Gente, eu estou conversando aqui com o nosso engenheiro civil, Ed Carlos Barcelos, dando explicações técnicas aqui a respeito de imóveis residenciais. Você que quer construir sua casa, você que quer reformar sua casa, você que está pensando em fazer o investimento da sua vida, a casa que é o sonho de todo brasileiro, entendeu? Então ele está dando todas as explicações técnicas aqui para não haver erro. E dizendo que tem que haver uma consultoria, o passo a passo, mais ou menos uma ideia de valores. Então é importante você saber, você que está querendo comprar, querendo adquirir, querendo fazer uma reforma, é importante você assistir esse programa, assistir esse segundo episódio, a segunda parte, para poder você ter todo esse conhecimento, e é isso que a gente traz para você aqui no nosso programa Aqui Seu Direito. Dando continuidade, meu amigo, então já entendi que dentro dos loteamentos também tem que seguir regras, né? Exatamente, sim, senhor. Então, isso é importantíssimo. Beleza, agora já falamos de casa de rua, já falamos de zoneamento, falamos do IPTU, falamos do projeto, do alvará de funcionamento, perdão, o alvará de construção, não é isso? Exatamente. Alvará de construção e como escolher seu terreno, a parte jurídica, olhar a documentação e toda, fizemos já um apanhado inicial. Agora, quem compra um apartamento, quem compra um apartamento, comprei um apartamento e eu quero reformar esse apartamento. Qual é o procedimento para fazer essa reforma? Muito bem colocado, doutor Charone. Aí está um problema sério se não tiver um acompanhamento. Existe a lei do condomínio, tá? Até o CREA, o CAL, já lançou algumas notas para os condomínios, para evitar problemas, evitar acidentes e coisas muito maiores. Porque já vimos casos de chegar ao pedreiro, né, um profissional ali para fazer aquele trabalho sem acompanhamento técnico e falou, olha, o senhor tem aqui 2 dormitórios, vamos tirar essa parede, vamos fazer uma suíte master. Olha só. Aí a pessoa vai lá e tira a parede. E aquela parede não podia ser tirada, que é uma parede estrutural. Ele teve um grande problema no prédio todo. Ou seja, ele causou um problema para os outros moradores. Exatamente. Né? Então existe uma regra. Qualquer tipo de reforma vai fazer um furo numa parede estrutural. Que existem paredes estruturais, existem paredes de vedação. As chamadas alvenaria estrutural e alvenaria de vedação. A de vedação você pode mover, que ela está ali só para vedar o ambiente. As estruturais não pode ser mexida, não pode ser comprometida. E como se compromete uma parede, doutor? A pessoa tem uma tomada aqui, ele quer meter a maquita, fazer um corte e colocar a tomada no outro extremo. Ele não pode fazer isso. A pessoa quer fazer vários furos para colocar alguma determinada situação. A pessoa quer, entendeu, modificar o ambiente. Então, ele tem que procurar um profissional. Tem área molhada, exatamente, que também não pode. Entendeu? Conclusão, o profissional qualificado vai até lá, vai fazer uma visita técnica e vai orientar o que pode e o que não pode. E vai ter acesso à planta do prédio, né, a planta do condomínio, e vai orientar. Sim. E aí ele vai emitir uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, né, que o profissional emite, responsabilizando o que vai acontecer ali.
Vale Olha lembrar só. que a RT, gente, ou a RT, né, ela é responsável por tudo que acontece ali, principalmente pelo funcionário que está trabalhando. Ah, mas o pedreiro não é meu, mas ele responde também. Ele responde também. Entendi. Na Então, hora que tem ele que se estar ali. responsabiliza pela obra, Exatamente. é um apanhado geral, inclusive Engana- o profissional que está trabalhando. Engana é o profissional que acha que a RT dele foi só para aquele serviço. Não, as pessoas envolvidas também. Se der algum acidente ali, o profissional qualificado é o primeiro a ser chamado. Beleza. Pequenas reformas no apartamento. Um exemplo, vou trocar a bancada da pia, vou trocar pia, vou trocar isso, aquilo. Precisa de um profissional? Precisa de RT? Precisa, para colocar, desde a colocação de um armário na parede, um armário embutido, um armário parafusado, tem TRT. Vai trocar piso, vai trocar o piso cerâmico, vai colocar uma sanca de gesso, vai fazer algum tipo de instalação de algum equipamento, tem que ter a RT, porque ele vai ter orientação para não furar a tubulação elétrica, tubulação hidráulica, tudo isso daí é problema que traz para toda a comunidade do condomínio. Eu tenho um amigo que inclusive ele me disse assim, poxa, está fazendo uma obra na minha casa, houve um problema, furou um cano e atrasou toda a minha obra e foi uma confusão e tipo assim, sujou tudo, o material de construção estava lá, molhou. Então, ou seja, o profissional é importantíssimo para poder dar essas orientações e saber. Esse negócio de furar a parede é importantíssimo, né, amigo? É simples, mas é complicado. Você tem pelo menos a pessoa que tem que ter um bom senso de olhar a planta para saber se Exatamente. passa alguma tubulação hidráulica ali naquela parede que ele quer furar, né? Exatamente. Então, realmente é uma situação que deve ser observada. E no caso do vizinho que está fazendo uma obra dessa e não tem a RT? Se for condomínio, o síndico vai autuar ele, tá? Geralmente o Dá um síndico, prazo para ele apresentar? ele tem prazo, na verdade, ele não pode continuar sem o responsável técnico. O síndico tem o poder ali de polícia naquele momento para embargar aquela obra, tá? E vem sanções, tem as regras do condomínio que traz sanções para aquele morador. Né? Exatamente. Da convenção. Ele só pode iniciar uma obra com documentação. Não é só condomínio, qualquer obra só inicia com documento de aprovação. Entendi. Me diz uma coisa, qual é a hora que chega a questão do habite Muito bem, doutor. para um imóvel residencial? Qual é o momento do habite? A palavra habite já está dizendo, é para habitar. Ok. E você só pode habitar, em termos, numa coisa pronta. É lógico, tem pessoas que mudam numa casa por necessidade, numa casa que está sem o término. Mas para a lei, para questão de documentação, averbação e cartório, tem que ter o habite. E o habite é um documento, tá, emitido pela prefeitura, após a obra estar totalmente terminada, com vidro, pintada, vedada, tudo em ordem, condições de habitabilidade e higiene, aí vai um fiscal lá, ver se realmente está terminada a obra, está concluída, com seu devido muro, portão, etc. Entendi. Aí o fiscal dá ok, a prefeitura emite o habite. Aí ele já está pronto para até vender essa casa, para negociar, fazer algum tipo de situação. Quando eu vou adquirir uma casa, eu preciso pedir para o vendedor o habite da casa? Quando o senhor vai vender, Perdão, quando eu vou comprar uma casa. Vou comprar uma casa. Aí o vendedor diz assim, tá aqui a documentação. Eu, como comprador, peço para ele o habite da casa? ele tem que estar com a habite da casa, projeto aprovado, aquela matrícula que nós falamos desde o começo, matrícula que não tenha nenhum problema judicial, planta aprovada e habite. Porque sem esses documentos ele não vai conseguir ser o dono, de fato, ele não vai conseguir transferir para o nome dele. Entendi. Então, o cartório pede esse o documento habite é importante na hora de adquirir o imóvel. A pessoa que está vendendo tem que apresentar o documento para quem está comprando. Exatamente, doutor. Olha só, isso é importantíssimo. O senhor vê que a parte de imobiliária, ela é extensa. Por isso que nós fazemos em vários blocos, né? Entendi. Ela é extensa. O direito, ele é extenso. O direito do cidadão, ele é extenso. Sim. Não acaba nunca. Porque cada caso tem o seu tipo de direito. Olha só, chegou uma pergunta aqui interessante. Precisa vistoria do bombeiro para construir uma casa residencial? Não. Para residencial, não precisa. Embora, no meu entendimento, porque a gente lida muito com segurança nos imóveis, eu aconselho, isso é um aconselho, eu aconselho que cada casa tivesse um extintor, porque evita muita coisa, mas não é regra. Há países nos exteriores que são regras, o nosso Brasil não é. Mas seria bom que uma casa tivesse um extintor, porque ele evita muita coisa. Porque o extintor, a propagação do fogo é contida ali, Meu amigo, aqui no Brasil tiraram os extintores dos carros. Exatamente, você imagina a casa, né? E então, é como uma pessoa tá fazendo uma fritura lá e já sobe um fogo, pega na cortina, aí vira diferente de um prédio, de um apartamento que é obrigado a ter todo o sistema de
de bombeiro ali aprovado, né? É verdade? Tem que ter toda aquela vistoria, que tem prazo de validade num apartamento. Na hora de comprar, a pessoa tem que verificar também essa questão do corpo de bombeiros, na hora de comprar um apartamento. O apartamento, não, porque ele vai comprar aquele imóvel que envolve só a parte peculiar dele, aquela parte física dele. Já a parte do bombeiro, quem tem a obrigação é o conjunto, é o condomínio. Então o condomínio é obrigado a estar em ordem. Né? O condomínio é obrigado a estar em ordem. Aí sim, ele pode perguntar na hora de comprar, como é que está aqui? Aí o síndico vai orientar e vai falar para ele se está em ordem ou não. Ele pode fazer esse questionamento. Tá? Eu só quero, para a gente finalizar aqui, eu quero entender a diferença do projeto arquitetônico para o projeto simplificado. Muito bem. O projeto simplificado é a mancha, nós chamamos de mancha. É o contorno da obra. Esse aí é o que vem aprovado pela prefeitura. O arquitetônico, doutor, ele é as condições da construção. É tipo de parede, a espessura da parede, onde tem porta, onde tem janela, e ele mostra toda a parte interna. E depois, caso que quando a arquitetura rege, projeta, vem também os layouts, mobílias, aquelas coisas mais. É o projeto mais completo. Tá? Entendi. Poxa, que legal. Meu amigo, tiramos todas as nossas dúvidas aqui, eu acredito que sejam dúvidas dos ouvintes também, nesse nosso segundo episódio aqui, tratando de imóveis residenciais. E é importante a gente também dar um alô aqui pro pessoal das redes sociais, né? Pessoal do YouTube, Instagram, que tá aí com a gente também, né? Do portal JJ, todo mundo tá aí com a gente também. Importantíssimo a gente poder estar aqui com vocês, passando essas informações para que você possa ter conhecimento na hora de adquirir o seu imóvel. Então, se você está aqui com a gente, não esquece de também compartilhar, de se inscrever nos canais, para que essa informação chegue em outras pessoas que estão precisando dessas informações para comprar sua casa, para começar a construir a sua casa. Então, é importante que você faça esse papel também. E como o doutor diz, o conhecimento não pode parar na gente. O conhecimento tem que seguir adiante. E as redes sociais são importantíssimas para que isso se estenda, se amplifique, entendeu? Chegue em outras pessoas para que tenha essa informação importantíssima. E eu quero agradecer a presença aqui do engenheiro Ed Carlos Barcelos. Muito obrigado pelo parte 1, parte 2. Primeiro, imóveis comerciais, estabelecimento comercial, agora residenciais. Tiramos a dúvida de todos os ouvintes aqui, eu acredito que sim, né, a respeito de projetos, a respeito de prefeitura, alvará, habites, tudo mais. E, meu amigo, as portas do Aqui Seu Direito estão sempre abertas para você. Meus parabéns pelo seu conhecimento, por você compartilhar conosco essas informações e seja bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu amigo. Dê um alô agora pro pessoal aqui das redes sociais e da nossa rádio. Pode falar. Muito obrigado a vocês que nos ouvem e têm dado essa atenção para todos nós, para o Dr. Charone, e é uma honra servi-los. Estou à disposição de todos vocês. Procura sempre um profissional qualificado. Você nunca vai ter problema, tá? Estou à disposição aqui, se precisar da gente. Isso, inclusive eu quero que você forneça aí o contato também para as pessoas que estão precisando de um profissional, entendeu? Pode falar aí com o pessoal e já fornecer. Nosso contato é o 980887615, tá? E está lá nosso escritório à disposição. Minha esposa, a arquiteta Andréia Barcelos, estará também atendendo vocês aí no que for necessário. Conta com a gente. Muito obrigado. Gente, aqui a gente encerra a segunda parte do Aqui Seu Direito com o engenheiro Ed Carlos Barcelos, e no próximo programa a gente vai estar aqui com outras novidades, com outras entrevistas interessantes, um bate-papo descontraído, legal, importante, informativo, de utilidade pública, para você colocar em prática na sua vida do dia a dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, contem comigo sempre, Deus abençoe.